Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional para a vida e o tema de hoje é: eu não consigo controlar o meu gênio. Nosso texto de referência é Tiago capítulo 1, versículo 19, em que o autor bíblico diz: entendam isso, meus irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Eu li na Nova Versão Transformadora. Outras versões costumam dizer: não se apressem em falar nem em ficar com raiva. Eu quero começar comentando sobre um filme de 1991, se não me falha a memória, chamado Bernardo e o Gênio. Bernard e o Gênio. O Bernard, ou Bernardo, achou a lâmpada antiga na poeira de um porão. Ele estava vivendo uma situação complicada na sua vida, tinha perdido o emprego, perdeu a namorada e estava numa crise existencial muito profunda e encontrou, portanto, esta lâmpada lá no seu porão. Quando esfregou, como diz a lenda, uma fumaça vermelha encheu o quarto e dessa fumaça surgiu um gigante de olhos dourados. O gênio. O gênio sorriu e disse que concederia a ele 3 desejos. O Bernardo, que lia muitos livros, principalmente de leis, ele abriu um bloco de notas, impôs 30 cláusulas de segurança ao gênio para evitar truques, e o gênio aceita todas elas sem nenhuma reclamação. É aí que vem a armadilha do poder. O primeiro desejo dele foi riqueza infinita. Aí apareceu o ouro, mas o peso do ouro era tão grande que afundou a casa do Bernardo. O segundo desejo foi controle absoluto sobre o tempo. E aí o relógio parou e deixou o mundo estático e solitário. Bernardo percebeu que tentar controlar o infinito sufocava a própria vida. O gênio não era um escravo rebelde. Ele era apenas um espelho dos medos de quem o invocava. No terceiro pedido, Bernardo não pediu poder. Ele pediu sabedoria para soltar o controle. E o gênio, livre, apenas sorriu e sumiu no vento. No fim, o verdadeiro controle não era comandar o gênio, mas entender que os desejos moldam quem o comanda. Voltemos ao nosso tema. Um dos maiores desafios da vida cristã, para nos referir ao texto que nós acabamos de ler, não é controle de um gênio externo, e sim o controle de um gênio interno, ou seja, controle de si mesmo ou de si mesma. Não consigo controlar o meu gênio, deveríamos traduzir isso de uma outra forma. Deveríamos dizer: eu não quero controlar o meu gênio. E gênio aqui, vamos entender, é o temperamento, é o domínio próprio. Nas terminologias ou expressões ou ideias da sociedade, nós nos acostumamos a meias verdades ou mentiras inteiras, as chamadas fake news, tão comuns hoje no mundo virtual, no mundo da web, no mundo da internet. Nós queremos as virtudes cristãs, mas nós queremos essas virtudes dentro de uma terminologia
da nossa vida cotidiana, da vida da sociedade, e entender que eu controlo o meu gênio até um certo ponto, mas a partir de certo ponto eu não preciso controlá-lo, muito pelo contrário, eu vou dar vazão aos meus desejos, vou dar vazão ao meu temperamento, seja esse temperamento iroso, agressivo, e nós vemos a agressividade cada vez maior na nossa sociedade, cada dia em que a gente assiste a um noticiário, ou que lê um jornal, ou que toma conhecimento das notícias do dia, nós vemos pessoas descontroladas, pessoas agressivas, pessoas que não controlam o seu gênio, ou, de certa forma, não querem controlar o seu temperamento ou o seu gênio. Por quê? Porque isso tudo passa, de certa forma, pelo conhecimento de Deus. E conhecimento aqui não é conhecimento intelectual, é o conhecimento de um relacionamento profundo e pessoal com um Deus que é também pessoal e que vem para a nossa vida através de Jesus. E é só através de Jesus que a gente pode controlar o nosso temperamento, o nosso gênio. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo fala de fruto do Espírito. E aí, citando textualmente o apóstolo, mas o Espírito produz este fruto. E aí ele começa uma citação: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e ao fim dessa relação, no versículo 23, ele diz domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23, diz: não há lei contra essas coisas, ou seja, contra este fruto do Espírito, que começa com amor, passando por alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é o controle do temperamento. Nós costumamos, nos espaços privilegiados de ação, expandir, ou seja, deixar explodir o nosso temperamento contra pai, contra mãe, porque isso acontece em casa, acontece no lar, contra a esposa, contra o esposo, contra filhos, contra parentes em geral. Porque esse é um espaço privilegiado. Nesse espaço acreditamos, e muitos hoje acreditam nisso, principalmente insuflados por certas pregações de que a esposa tem que estar submissa, que filhos, na verdade, não precisam ter nenhuma vontade, e a vontade que impera é a minha, e a minha vontade supera a vontade de todos os outros, então eu posso explodir. Azar nas rodas, né? Onde eu tenho poder sobre as outras pessoas, eu posso explodir. Isso acontece às vezes em rodas de amigos, acontece também na área de emprego, nas empresas. Se eu sou chefe, então eu posso humilhar a outra pessoa. E acontece na igreja também. Se eu tenho algum cargo privilegiado lá na igreja, alguma função que me coloque numa estrutura de poder, então eu posso humilhar, posso expulsar, posso eliminar, posso destruir a vida espiritual da outra pessoa sem maiores problemas. Se eu inverto o espaço e o espaço vira espaço de dependência, e aí então, não, aí eu me comporto com submissão, me comporto com reprimindo todas as manifestações do meu gênio. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de represálias, eu tenho medo de perder o privilégio. Então eu tenho motivações. Então as motivações sociais muitas vezes são mais fortes do que a motivação interior do temor de Deus. Se eu sou cristão ou cristã, se eu sou discípulo ou discípula de Jesus, esse é o primeiro ponto. O meu temor é o temor do Espírito. Deveria eu estar cheio, pleno
do Espírito Santo e sob a orientação dos princípios do reino de Deus, e esses princípios é que deveriam nortear a minha vida. E se esses princípios norteiam a minha vida, então o meu gênio, o meu temperamento deveria estar submisso e deveria estar sob a orientação e direção deste Espírito de Cristo que está em nós. Então, é preciso querer, é preciso colocar o meu desejo e dominar estes desejos, colocar esse desejo na vontade de Deus. Voltando ao texto que nós lemos no início, Tiago capítulo 1, versículo 19, deveríamos estar sempre prontos para ouvir os outros, ouvir principalmente o Espírito Santo de Deus falando à minha vida. E não deveríamos nos apressar em falar, em se irar. Portanto, o nosso temperamento deveria sempre estar sob a direção e a orientação do Espírito de Deus em nossa vida. Que Deus possa abençoar a todos e todas, e a qualquer momento a gente volta. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar com os nossos devocionais. Deus abençoe mais uma vez a vida de todos e todas.